A graça e a paz do Senhor Jesus, amada comunidade. Podeis assentar por um minuto? Dez anos, hein, gente? Passa rápido, né? 10 anos de muita luta, né? E 10 anos de muitas vitórias, graças a Deus, né? E a gente olha esse marco de 10 anos e olha um pouco lá para trás, e a gente é grato ao Senhor, né, de sabermos, né, de como que era há 10 anos atrás e como que está hoje, né? A comunidade, graças a Deus, tem florescido, né, tem crescido para a honra e glória do Senhor. A gente olha atrás e vê quantas coisas mudaram, né? Começou lá na casa do pastor Marildo, primeiro lá na casa do Ramon, depois na casa do pastor Marildo, passou para cá, né? Então mudou bastante coisa. O Alexandre emagreceu de lá para cá também, né? Né, Alexandre? Nem vi que ele estava ali. Não, mas ficou bem, né? Tá fininho, tá slim, graças a Deus. E olhando para isso, olhando para a linha do tempo, a gente vê quantas coisas mudaram, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, e como que a ciência se multiplicou, como que as tecnologias se multiplicaram, né? Há algum tempo atrás, era comum a gente receber cartas, né? Hoje você quase não recebe uma carta mais, né, das pessoas que você gosta. E com o desenvolvimento aí das tecnologias, você tem mensageiro instantâneo, a mensagem é ali num momento instantâneo, né, full time, e há um clique aí dos seus dedos, né? A distância ali é apenas a um clique dos dedos. E hoje, quando a gente recebe alguma carta, geralmente ela não traz boas notícias, né, como era antigamente. Antigamente a gente ficava esperando uma carta de um parente distante, uma carta às vezes de uma mãe, de um filho que estava numa outra cidade, de alguém querido, e quando aquela carta chegava, aquilo ali era um alento para o nosso coração, né? Ficávamos felizes. Hoje, quando o correio bate a campainha, né? Carteiro, correio, e vai te entregar uma carta, você fala assim, e não é coisa boa, né? Ou é cobrança, ou é intimação, né? Alguma coisa que não é boa, né? Veio pelo correio, porque geralmente as notícias boas hoje elas são instantâneas, né? As pessoas têm uma facilidade de comunicação tão grande, e a carta ficou sendo uma coisa assim mais formal, né? E eu queria que você fizesse um exercício de imaginação, tá? Imagine que você está aí num culto como esse, né? Apesar de ser um culto comemorativo, né? Mas é mais um culto aí ao Senhor. E depois dos cânticos, né? Depois de levantarmos as mãos, depois de louvarmos ao Senhor, depois da oferta recolhida, dos testemunhos, tudo parece normal, né? Tudo parece ali normal de o segmento de um culto. E de repente chega um mensageiro ali e vem trazer uma carta direcionada à comunidade evangélica resplandecer em Cristo, né? Imagina como que era lá atrás, na época de Cristo. Vinha um mensageiro a cavalo, às vezes por dias, para entregar uma mensagem para uma pessoa ou para uma igreja, né? E eu quero que você imagine isso, né? Então, chegou aqui uma mensagem, e aí quando você vai olhar o remetente daquela carta, ela está assinada pelo próprio Cristo. O Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que tem olhos como chama de fogo e como a voz de muitas águas. Está lá, remetente, Jesus Cristo, a comunidade evangélica resplandecer em Cristo. Queridos,
essa carta já chegou. E hoje, aprove ao Senhor e o seu mensageiro de estar trazendo essa carta aqui para a comunidade. Ela está lá no Apocalipse, no capítulo 3. Né? E apesar de que muitos imaginam que o livro de Apocalipse ele é mais um livro calendário profético do fim dos tempos, né? Um mapa de guerras, de muitas coisas que vão acontecer, de códigos secretos. Quantas pessoas que vão procurar códigos secretos ali nas mensagens do Apocalipse, algo que ainda precisa ser decifrado, revelado. Mas antes de tudo, o Apocalipse é uma carta pastoral. É uma carta que João escreveu aos crentes daquela época. Escreveu às igrejas daquela época. E uma carta que ultrapassa o tempo e que chega até nós nos dias de hoje, trazendo uma mensagem real para as nossas vidas. Aquilo ali foi uma carta escrita para pessoas de verdade, como eu e você. Pessoas com problemas reais, como eu e você. Então, essas cartas que estão relatadas ali no capítulo 3 de Apocalipse, elas receberam ali, aquelas igrejas, cartas de um Cristo ressurreto, um Cristo que havia morrido, ressuscitado e que agora falava aos ouvidos da igreja, falava a Filadélfia, a igreja que parecia fraca, mas era fiel como ouro. Falava a Laodiceia, a igreja que parecia próspera, mas estava oca por dentro, tinha um vazio por dentro, né? Parecia um fruto bonito, mas por dentro estava cheio de bicho. Você já comeu goiaba? Na hora que você tira do pé, né? Às vezes você pega aquela goiaba bonita, na hora que você dá uma dentada na goiaba, você vê lá um bichinho branquinho mexendo, acaba a vontade de comer goiaba, né? Pois Laodiceia era assim, né? E elas formavam ali, naquele contexto, um espelho, tá? Um espelho do qual cada um de nós precisamos nos assentar e olhar com honestidade. E é isso que eu queria que você fizesse comigo agora, a leitura de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 até o 13. Vai ser também projetado ali. Apocalipse 3, verso 7. Acompanhe. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e te conhecer, que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis assentar. Vamos ver um pouco a respeito do contexto dessa carta, né, aí a Filadélfia. Essa carta foi escrita aí a um crente que às vezes parece fraco, né, mas é fiel,
quantas histórias, quantos testemunhos que nós temos de pessoas que muitas vezes parecem fracas, mas são fiéis, né? Nós acabamos de ver um testemunho aqui, né? E muitas vezes esses testemunhos, essas pessoas mostram ali a sua fraqueza, mas também mostram a sua fidelidade ao Senhor, né? E como dizia Paulo, né, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Filadélfia era uma cidade de fronteira. Era construída como um portal ali de acesso ao interior da região ali da Ásia Menor. E ela vivia ali no fio da navalha, né? Ali você tinha uma região que era ameaçada por terremotos constantemente, que era pressionada por vizinhos hostis, por outras cidades, outros reinos que queriam conquistá-las. E era uma cidade que era pequena demais para se defender sozinha. A comunidade cristã que se reunia ali em Filadélfia refletia a própria cidade, era um espelho da própria cidade. Ali você não tinha grandes nomes, você não tinha pessoas com influência política dentro do reino, você não existia pessoas com muito patrimônio, pessoas abastadas, com muito dinheiro, com muitos bens, né? E Cristo descreve isso. Ele fala como tendo pouca força. E isso, no vocabulário daquele tempo, soava aí mais ou menos como se fosse alguém que não tivesse nenhuma expressão, né, social, alguém que não tinha importância, alguém que não tinha bens, alguém que não tinha dinheiro, alguém que não tinha influência. Mas a gente vê que há um paradoxo muito importante aqui. Essa é uma das únicas igrejas da qual foi escrita as 7 cartas às igrejas, junto com Esmirna, que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Nenhuma repreensão. Cristo olha para essa gente pequena, presa, encurralada ali naquele contexto, aquela gente sem recurso, aquela gente que não tinha dinheiro, e diz: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você já parou para pensar o que é isso? Cristo olhar para você e falar assim: você não negou a minha palavra. Você não negou o meu nome. Apesar de todas as tribulações que você tem passado, apesar da sua fraqueza, apesar de você não parecer uma pessoa importante. E quando a gente olha para Filadélfia, a gente pensa, né, que era como se fosse um vento, né, que não pudesse mover muitas árvores, um vento fraco, uma brisazinha fraca, né, que não balançava nem arbusto, que não derrubava nada. Mas, mesmo sendo pequena demais, era muito firme, né, para poder cair, e não caía. E quando a gente olha Cristo falando aqui, no verso 8, eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta aberta, na Bíblia, sempre foi símbolo de uma oportunidade para o evangelho, né? Paulo usa essa figura, essa imagem, para escrever sobre os campos de missão que se abriam à frente daquela igreja ali naquela região, na cidade de Filadélfia. Apesar de você ser pequeno e fraco, né, eu estou abrindo portas muito grandes. Eu estou abrindo portas para o evangelho. E você já parou para pensar quantas vezes, né, igrejas, às vezes, pequenas, que começam pequenas, né? Você pensa assim, fala assim, vai ficar assim muito tempo, pequena, né? E as portas se abrem, né? E Deus começa a mandar a gente, começa a mandar pessoas, e isso na força e no poder do próprio Senhor,
né? Ele é que abre as portas, mas o importante quando a gente vê aqui é que ele não fala que ele vai abrir uma porta. Ele fala, eis que coloca uma porta aberta. A porta já está aberta. Ele não vai abrir a porta. Cristo dizendo, já abri a porta. Ela está lá, né? E quando você olha isso, você entende que nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Podia ser naquela época um poder temporal, um poder político, um imperador de Roma, a sinagoga, os judeus, os chefes, os parentes, o sistema, mas não tinha chave para essa fechadura, ninguém podia fechar, né? Quem pode fechar uma igreja como essa? Ninguém. O Senhor coloca a porta aberta diante dela. Poder temporal nenhum pode fazer isso. Cristo se apresenta como aquele que tem a chave aqui de Davi. É uma imagem que a gente vai tirar lá no contexto do capítulo 22 de Isaías. O mordomo que carrega a chave da casa real, um poder de abrir e que ninguém pode fechar. O mordomo tinha esse poder. José tinha esse poder na casa de Potifar. Ele tinha a chave. Ele podia abrir e ele podia fechar. E quando alguém precisava de alguma coisa, tinha que se dirigir até ele. E ele tinha que ir lá com a chave, abrir e fechar. Porque essa era a função de um mordomo com a chave ali da casa. Poder de abrir e fechar. E Cristo é que detém essas chaves hoje. São chaves de destinos, de oportunidades, de corações, de reinos. Né? Então, para você que às vezes pensa, talvez as coisas estejam meio travadas para mim. Talvez as portas estejam meio fechadas. Né? Mas Cristo está te dizendo, eis que colocam uma porta aberta diante de ti. Né? Em outras palavras, você pode ter pouca força, você pode se achar pequeno, mas se serve a Cristo, você serve a um Cristo que tem toda a força. E aí realmente você entende o que Paulo quis dizer com a força de Deus se manifestar na nossa fraqueza. O crente de Filadélfia hoje é o crente que é fiel, mesmo naqueles momentos, né, obscuros, naqueles momentos em que as pessoas não veem ou não parece que ele está indo muito bem. Né? Hoje, muitas pessoas pensam que um crente, para ele ser realmente abençoado por Deus, ele às vezes tem que ter N bens, né? Ele tem que ter muito dinheiro, mas não era assim com o pessoal, com a igreja de Filadélfia. Né? Eles passavam ali por momentos difíceis, eles não tinham bens, mas eles eram fiéis, mesmo nesses momentos de obscuridade. Quando as pessoas olhavam e falavam assim, não tem importância nenhuma essas pessoas. Né? Talvez o crente de Filadélfia hoje é aquele que todo mundo subestima. Né? Talvez você lá no seu trabalho, trabalha numa empresa onde o evangelho é motivo de piada, de risada para as pessoas, e as pessoas olham para você e falam assim, aquele ali não tem futuro, não. Crente, não, já sei como é que é, já sei como é que acaba. Né? Talvez você pertença a uma congregação pequena, né? Já não é o caso mais, né? Sem telão, sem transmissão ao vivo, não é o caso mais, né? Sem números para impressionar, né? Talvez aquelas mega igrejas aí com números estratosféricos, né? Não tem plataforma, né, digital, não tem seguidores, não tem reconhecimento, mas isso não é o mais importante. Muitas igrejas estão buscando isso hoje lá fora. Não sei se você já percebeu isso, mas não é isso que Deus está procurando. Ele está procurando a igreja que guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja que Cristo quer que nós
Sejamos que nos parecêssemos com a igreja de Filadélfia. A tentação que assedia, muitas vezes, a essas igrejas é a heresia, é o cansaço, né? Às vezes aquela vozinha boba no ouvido da gente, sutil, né, que fala assim, por que insistir? Para você as coisas não estão dando muito certo, né? Olha para fulano, olha para irmão ciclano, como que está? Por que perseverar se ninguém está te vendo? Por que continuar num lugar ali, talvez pequeno, quando existe tantas igrejas maiores, mais agitadas, mais confortáveis, com bancos maiores, né? E Cristo responde com a mesma palavra que ele enviou a Filadélfia no primeiro século. Uma palavra que não é de explicação, mas uma palavra que é de promessa. Segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Comunidade evangélica resplandecer em Cristo. Segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? A coroa, ela não está reservada ali para o mais famoso, para aquele que é mais famoso, nem para aquele que fala bem, que é eloquente, nem para aquele que constrói o maior templo, né? Hoje tem uma correria aí de algumas igrejas para ver quem constrói o templo com maior capacidade para maior número de pessoas. Mas não é isso. A coroa não está guardada para um construtor de templos. A coroa está guardada para aquele que, mesmo sem aplauso nenhum, permaneceu fiel. Amém? É o maratonista que não corre no barulho da torcida. Você já viu maratonista que é assim, às vezes, né? O cara está ali correndo, aí não tem ninguém olhando, não tem ninguém batendo palma, não tem ninguém gritando, e o cara vai diminuindo o ritmo, vai quase parando. Quando tem um ou outro ali, vai, você vai ganhar, vai, e começa a incentivar, ele até aperta o passo um pouquinho mais e corre um pouquinho mais, né? Mas o crente de Filadélfia não é esse que corre pelo barulho da torcida. Não é esse que está esperando só chegar na linha de chegada, né? Ele é aquele que persevera apesar das dificuldades. Estou mais para te dizer que o crente de Filadélfia é como aquele que termina a maratona, e não aquele que chega em primeiro, né? É aquele que é persistente, é aquele que as suas energias estão no fim. O seu corpo está gritando, cãibra, dores para todo lado, e ele, não vou parar, não vou desistir, eu preciso chegar até o fim, eu preciso chegar até a linha final. Então, se você é cansado de perseverar no silêncio, né, eu quero te dizer uma coisa, segura, porque a porta está aberta. A coroa está sendo guardada. E o Cristo que tem a chave de Davi não se esqueceu de nenhum dos seus. Persevera, irmãos. Persevera a comunidade evangélica resplandecer em Cristo. Segura o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Olhe somente para Cristo. E você vai receber a coroa da vitória. Amém? Mas eu queria falar também um pouco sobre uma segunda carta. Já que nós falamos aqui sobre a carta de Filadélfia, queria falar sobre a carta de Laodiceia. Está aqui no mesmo capítulo, do verso 14 até o 22. Tá? Acompanhe também. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia está mais para um crente que parece próspero, né? Mas que, no fim das contas, é pobre, né? Vamos ver também o contexto da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade, ao contrário de Filadélfia, que não precisava de ninguém, não precisava de ajuda, né? Se Filadélfia era ali uma cidade de fronteira e vulnerável, Laodiceia era a cidade do orgulho e da autossuficiência. Era Wall Street da Ásia Menor, né? Era ali, você tinha um centro bancário, você tinha um centro produtor ali de um tecido de lã negra que vestia todo o mundo rico da época e sede de uma reputada escola de medicina ocular, oftalmologia, né? Então você tinha ali médicos dedicados ali à saúde dos olhos. E quando um terremoto devastador destruiu a cidade no ano 60 depois de Cristo, se você for olhar lá em história, você vai ver que no ano 60 depois de Cristo houve um terremoto e quase destruiu a cidade de Laodiceia. O imperador Nero foi lá oferecer ajuda para a cidade, o governante, o prefeito, e Laodiceia recusou. Não quis. Nós nos construímos sozinhos, disse os representantes da cidade. Não precisamos de ninguém. Não precisamos do dinheiro do imperador. Nós somos autossuficientes. E também a igreja que estava em Laodiceia era um retrato fiel da cidade. Os crentes ali tinham o mesmo orgulho, eram ricos, a igreja era bem organizada, bem estabelecida, eram igrejas razoavelmente confortáveis para os padrões da época, mas completamente sem sentir a falta de Cristo. Era uma vitrine linda, bonita do cristianismo, né? Um produto lá exposto lá para um lugar ali com honra, mas era só uma vitrine. A loja por dentro estava vazia, não tinha nada, né? E aí Cristo fala lá no verso 15 a 16: sei as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eles eram crentes mornos, né? Mornos como a água de um aqueduto, né? E quando se fala aqui dessa metáfora, quando João ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito, e Cristo fala dessa metáfora da água morna, isso não é uma coisa aleatória. Também tem um significado histórico, geográfico. Laodiceia não tinha fonte própria de água. A água chegava de dois lugares. Ela vinha da cidade de Herápolis, e era uma água quente que vinha de lá.
né, das termais. Hierápolis era conhecido por fontes termais, igual Caldas Novas aqui que nós temos, né? E essas águas tinham poder de curar, né, por causa das fontes termais, por causa dos minerais. E a outra fonte era fria, e ela vinha da cidade de Colossos. E ela era cristalina, era uma água refrescante, né, com poder de refrigerar. Era uma água mineral, né, uma água boa para tomar e que matava a sede e tirava o calor, refrigerava, né? As pessoas falavam, refrigerava até a alma, né? Mas as águas, naquela época, elas chegavam de uma cidade a outra através de aquedutos. Esses aquedutos eram construídos, muitas vezes, de pedra, né? E, enquanto a água seguia o seu curso, ela ia perdendo as suas propriedades. E ali a água quente ia se esfriando, e a água fria ia esquentando, né? Então, olha só que interessante. Todas as duas fontes que chegavam a Laodiceia chegavam mornas. Não chegavam nem fria e nem quente. E é por isso que Jesus fala, quem dera fosse frio ou quente, né? Mas é morno, né? A água chegava ali morna. Após quilômetros e quilômetros viajando ali naquele aqueduto, né? Ela era inútil para curar. A água morna já não servia mais para ação terapêutica, né? Ela era inútil para curar e ela era inútil para refrescar. Quem que mata a sede com água morna? Já tomou água morna? Tem médico que manda você tomar água morna, né? Já, né? Mata a sede? Não mata a sede, né? Não refresca. Mas é bom apenas para nausear, né? Se você tomar água morna, você sente náuseas, você sente vontade de vomitar. E é isso que Deus estava falando para a igreja, olha, é como a água que chega até vocês. A vida espiritual de vocês é como essa água. E quando eu provo, me dá vontade de vomitar. Porque não é fria e não é quente. A imagem que Cristo usa para descrever essa igreja é exatamente a do contexto da água que servia a região. Não era a perseguição que destruía aquela igreja. Não havia nem perseguição nesse ponto de vista, mas era a temperatura errada. As pessoas não tinham a temperatura certa para servir ao Senhor. Não era o ateísmo, a falta de crença, mas era uma indiferença. Aquela indiferença, sabe, sutil, elegante, que as pessoas têm. Às vezes, você olha assim, e a pessoa é culta, a pessoa conhece da palavra de Deus, a pessoa sabe do evangelho, mas ela é indiferente àquilo ali. Ela não vive aquele evangelho. O morno não rejeita Cristo, tá? O morno, ele inclui Cristo como mais um dos deuses que ele adora tanto. E isso o Senhor não aceita de forma alguma. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele não se assenta no trono juntamente com ídolos e com imagens de deuses falsos. E o crente de Laodiceia, ele apenas incluía Cristo, né? Como vários outros deuses, e um dos deuses que eles serviam, com certeza, era Mamon, o deus do dinheiro, né? E quando nós incluímos um quadro bonito na sala, por exemplo, um presente decorativo, inofensivo, às vezes, né? Era mais ou menos como se fosse isso, né? Você coloca e fala assim, não tem nada a ver isso aqui, né? Mas é algo que agrada ao Senhor. O morno é aquele que vai à igreja, é aquele que canta os hinos certinho, no tempo, no compasso, sabe os versículos, participa dos grupos da igreja, participa do comunilar. Mas Cristo nunca chegou a incomodar a sua rotina, o seu dia a dia, a custar algo para aquela pessoa,
a transformar aquilo que está torto na vida dela. Tem muito crente assim na igreja, irmão. E esse crente, ele está aonde? Está na igreja de Laodiceia. É um crente que não tem transformação de vida. Eu falo sempre isso para os alunos do seminário. Crente que não tem transformação de vida não é crente. Tem que ter testemunho. Senão você é morno, né? Cristo, ele se incomoda mais com essa rotina ritualística que os crentes têm do que realmente as pessoas se preocuparem em serem autênticas, verdadeiras, filhos de Deus. É como se fosse um espelho quebrado, né? Laodiceia era um espelho quebrado. É assim que se via, né? Nós temos aqui um contraste. E quando a gente olha e a gente se identifica como Laodiceia, nós deveríamos ter o nosso coração partido, né? Porque Cristo está apresentando ali dois retratos lado a lado, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia. O que Laodiceia dizia de si mesma? Sou rica, estou enriquecida, de nada tenho necessidade. O que Cristo via de verdade ali era o quê? Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A cidade tinha ouro, mas a igreja era espiritualmente pobre. A cidade tinha o melhor tecido do mundo, uma lã negra, que só os nobres vestiam, pagavam-se muito caro, mas a igreja estava nua diante de Deus. A cidade tinha a melhor escola de medicina ocular da região, mas a igreja estava cega na sua própria condição. Esse é o perigo mais sutil, queridos, que nós podemos ter. E mais mortal do cristianismo atual, contemporâneo. A riqueza que às vezes nos ilude, o conforto que às vezes nos anestesia, sucesso que substitui a dependência de Deus. Eu costumo dizer que quanto mais as pessoas têm, mais elas costumam se distanciar de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor respondendo isso para uma pessoa que foi até numa festa de aniversário, quando os meus filhos eram pequenos, e ele falou para o pastor, deve ser muito difícil pregar nesse contexto que a gente está vivendo, né, pastor? Isso há 10, 20 anos atrás, né? Nesse contexto de pobreza, de inflação, as coisas estão muito difíceis, né? O salário mínimo não dá para nada, né? Deve ser, as pessoas estão insatisfeitas com tudo. E o pastor virou para ele e falou assim, olha, pelo contrário, esse é o momento em que os campos estão brancos, prontos para a colheita, porque as pessoas, quando elas têm todas essas necessidades e elas não veem esperança de melhoria nenhuma, elas se voltam para o Senhor. E quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão com a sua conta bancária rechonchuda, a tendência é se afastar das coisas de Deus, né? O sucesso, às vezes, tira a sua dependência de Deus. O sucesso econômico, às vezes, tira a sua dependência de Deus. Eu lembro do pastor Marildo, lá no comecinho, né, Jeová Nissi, né, com aquele cadete possante que ele tinha, né? Cada lugar que ele ia deixava uma poça de óleo, era possante, né? Ungidão. Ele ungia, né? Onde ele passava, ele ungia com óleo de motor, né? E eu lembro que ele chegava e ele falava assim, vou passar ali, vou abastecer ali e tal. Aí ele colocava lá o valor que era para ele ir da igreja até na casa dele. E daí de volta, né? Era no conta-gotas, né?
Eu falo assim, por que você não enche esse tanque, Marildo? Eu vou encher para o seu tanque, alguém... Não, se dá overdose, o carro morre. Né? Não tem jeito, não. Afoga, né? Morre. Mas eu achava interessante que era a dependência que ele tinha de Deus, né? Às vezes, a pastora lá na época, ela falava assim, você vai vir pregar, daqui à noite você vai trazer a palavra e tal. Nos encontramos à noite e tal. E ele falava assim, não, nós vamos. E não tinha R$1 para abastecer, né, Marildo? Aí chegava alguém e abastecia o carro para ele. Vivia na dependência de Deus, né? Até hoje assim, né? Glória a Deus por isso. Mas o que eu estou querendo dizer, né? Mostrando, resgatando isso lá de trás, né? Hoje a gente está resgatando muitas coisas lá de trás. Viver na dependência de Deus é muito bom, porque todo momento você coloca situações na frente dele, né? E apresenta aquilo para ele e espera a ação dele na sua vida. E quando você se torna autossuficiente, como a igreja de Laodiceia, você passa a não depender tanto assim de Deus, né? Isso é perigoso, né? Às vezes a vida vai tão bem demais, que você para assim, não vou precisar de orar tanto assim igual eu oro, né? A agenda está cheia demais, né? Para ter silêncio, para parar. Os problemas, às vezes, são muito pequenos. Isso eu tiro de letra, isso eu consigo resolver, né? Pego um empréstimo, faço isso e tal, resolvo, né? Os problemas, às vezes, parecem pequenos demais para a gente ajoelhar e colocar na dependência de Deus. E nós chegamos perigosamente perto de Laodiceia, né? O crente de Laodiceia hoje é esse crente próspero por fora e vazio por dentro, sem dependência de Deus. Não é ateu, não é um crente ateu, ele não é blasfemo, mas ele vive em um pecado muito mais escandaloso. Ele é até um crente respeitável, né? Bem ajustado, bem vestido, frequenta a igreja, tem ali comunhão, né? Canta sobre fogo, mas não arde, né? Fala em transformação, mas em 10 anos a vida dele não mudou nada. É a mesma coisa. Sabe todos os versículos, mas nenhum versículo se encaixa na vida dele. É o crente do evangelho sem cruz, da adoração sem arrependimento, da religiosidade sem intimidade. Não adianta ter religiosidade, ir na igreja, ir nos cultos, vai no monte, vai não sei na onde, e não tem intimidade com Deus. Você passa a viver uma vida de religiosidade. É um termômetro calibrado aí de forma errada, né? Mostra a temperatura, mas não é a temperatura que corresponde ali à realidade. Frio por dentro, né? Por fora parece que está quente, né? Parece que está tudo bem. É um aparelho de pressão que não mede a pressão direito, né? A pessoa vai toda hora no médico, lá chega lá, não, sua pressão está boa. Aí está em casa com aquele aparelhinho, né? Esquece de trocar a pilha e o negócio não funciona direito, né? Eu queria dizer para você que se identificou como a igreja de Laodiceia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ainda está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aproveite enquanto a porta ainda está aberta. Vai chegar um momento que ela vai ser fechada. Lembra de Noé? Todos se casavam, se davam em casamento, festejavam, bebiam, comiam, viviam as suas vidas, até que um dia a porta da arca se fechou. Acabou
a oportunidade para aquelas pessoas se salvarem. E nós estamos nesse momento espiritual, né? A porta da arca ainda está aberta. Jesus é a porta, eu sou a porta, né? Mas vai chegar um momento em que ela vai ser fechada. E nesse momento não vai adiantar você bater ali mais na porta. Não vai adiantar. No contexto original disso aqui, é uma palavra para o crente, né? Para o crente de hoje. A igreja que carrega o seu nome, a igreja que carrega o nome de Jesus, é a igreja que não fica do lado de fora, mas fica lá dentro, né? O dono da casa batendo na porta da sua própria casa. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente canta, né? Eu sou casa, vem habitar em mim, Jesus, né? E muitas vezes ele está ali batendo na porta da casa dele. Foi ele que te fez. Dele somos feitura, né? Ele que nos fez, dele somos. E ele bate na porta pedindo para entrar, né? Mas vai chegar um momento em que isso não vai ser possível mais, né? E quando a gente olha essa imagem, né, imagina isso, né? Cristo batendo na porta do seu coração lá, pedindo para entrar. Alguém que poderia te destruir. Alguém que criou o universo. Alguém que, se fizer assim, as coisas deixam de existir. Ele poderia te abandonar. E sim, com toda a justiça, ele poderia fazer isso e ir embora. Mas ele bate. E ainda bate. Ainda convida. Ainda está esperando. É mais ou menos como um pai, né, que não entra à força no quarto do filho, né? Você já parou para pensar nisso? Você tem lá seus filhos, eles têm lá o quarto deles, né? Você poderia chegar lá e abre a porta. Pá. Mas quantos pais, né, que hoje chegam na porta do quarto do filho e, filho, você está aí, deixa eu entrar, né? É mais ou menos isso, né? Ele continua batendo com paciência. A misericórdia não se cansa antes do arrependimento. Porque Cristo sabe qual é o momento que você vai se arrepender. Já pensou se ele parasse antes disso? O que Cristo ofereceu ao crente de Laodiceia não é uma segunda chance por obrigação, mas é uma mesa posta, é uma ceia compartilhada ali. Aquilo ali é a imagem mais íntima que se tinha no Oriente Antigo de comunhão. Quando você queria ter comunhão com uma pessoa, você convidava aquela pessoa para jantar com você, para cear com você, né? Foi assim com Zaqueu, né? Foi assim com algumas pessoas que convidaram Jesus para cear, queriam ter comunhão, né? Marta, Maria, Lázaro, né? Então, isso era uma imagem mais antiga do que se tinha de comunhão real, de presença real, de relacionamento. Isso é tão forte que hoje, se você for sentar num restaurante de self-service e você está sozinho, e lá tem, às vezes tem uma mesa de 4 lugares, né? E você vê uma pessoa sentada ali, né, já com o seu prato, fazendo a sua refeição, você fica inibido de chegar perto daquela pessoa e pedir para sentar. Por quê? Porque você não tem comunhão com aquela pessoa. A gente só senta para comer com quem a gente tem comunhão, né? Se é uma pessoa que você conhece, que você tem relacionamento, você nem fala nada, você já puxa a cadeira, arreda para lá, vou sentar aqui, vou almoçar com você hoje, né? Então, Cristo ainda está oferecendo isso para você que se identificou como Laodiceia, né? Uma mesa posta, com comunhão real, com presença real de Cristo, com relacionamento de verdade. E aí eu queria te perguntar,
para a gente já ir finalizando aqui, que tipo de crente você quer ser? Você conseguiu identificar qual crente que você é? Filadélfia ou Laodiceia? E que tipo de crente você quer ser? Cristo apresenta as duas igrejas e ele faz o mesmo convite, mas com tons diferentes. O mesmo destino para aqueles que obedecem. Ao de Filadélfia, segure o que tens. Não abandone a fidelidade na busca por grandeza. Não troque a coroa pelo aplauso. Não se envergonhe da sua pequenez. Cristo, que serve, tem a chave que nenhum homem pode copiar, pode usar. E ao crente de Laodiceia, ele diz, abre a porta. Interessante que em um ele tem a chave, né? No outro ele fala, abre a porta. Não mantenha Cristo fora da sua vida por comodidade. Arrependimento não é fraqueza, é a única saída para um espelho quebrado, como é o caso aqui de Laodiceia. Cristo não precisa de você próspero. Ele quer você real, autêntico, verdadeiro. Talvez você pense, Cristo me quer próspero, rico, porque eu vou investir no reino de Deus, eu vou investir na igreja, nós vamos abrir outra igreja, nós vamos sustentar missionários. Quem diz que Deus precisa do seu dinheiro? Ele que te dá tudo. Ele que te dá todas as coisas. O ar que você respira, né? A sua vida. Em ambos nós temos uma promessa, tanto para Laodiceia quanto para Filadélfia. Ao vencedor concederei que se assente comigo no trono. Ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono. Aqui nós temos uma fidelidade obscura na igreja de Filadélfia e o arrependimento sincero em Laodiceia, né? E quando acontece esse arrependimento, ambas chegam no mesmo lugar, ao trono, né, da graça. O Cristo que é apresentado aqui no início de Apocalipse, que anda no meio dos candelabros, ele não está indiferente às igrejas, ao que está acontecendo nas igrejas, ele não está dormindo, ele não está distante, ele conhece a igreja pelo nome, e quando eu digo ele conhece a igreja pelo nome, não é comunidade evangélica resplandecer em Cristo, não é igreja batista, não é igreja metodista, não é igreja presbiteriana, a igreja é você, ele conhece pelo nome, conhece as suas obras, sabe o que você faz, não é um detetive que vai ali coletando evidências, provas, vou coletar tudo isso aqui, para o dia que chegar o dia do juízo, vou chegar perto desse aí e vou falar aqui, ó, tá vendo? As provas, as evidências aqui, mas ele não é um detetive, ele está mais para um médico que fez um diagnóstico e está querendo curar. E é assim que ele ainda escreve, né? E que ainda bate e ainda te convida. E eu queria deixar essas duas perguntas para você responder, né? Serem respondidas com a sua própria boca? Não, mas com a sua vida. Você é filadélfico, fiel, cansado de perseverar sem reconhecimento? Se for, segure, porque a porta está aberta e a coroa está guardada. A coroa é certa, a vitória é certa, em nome de Jesus. Você é laodiceu, próspero por fora, vazio por dentro. Ele ainda bate, a mesa ainda está posta, ainda tem um lugar na mesa. Abra e se sente, né? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Eu estou vendo muitas igrejas aqui, né? O que ele está querendo dizer às igrejas? Que Deus possa selar essa palavra no seu coração
no coração de cada um aqui essa noite. E seja qual for a igreja que você se identificou, Filadélfia, Laodiceia, que você possa perseverar, tomar um lugar à mesa do Senhor, né? E alcançar a tão aguardada coroa da vitória. Amém? Feche seus olhos por um momento. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, ó Deus, tão viva, ó Deus, essa mensagem tão atual, ó Deus, só possa, ó Deus, contemplar o coração de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas igrejas aqui presentes neste lugar, ó Pai. Só possa, ó Deus, estar transformando vidas, ó Deus. Só possa, ó Deus, estar trazendo arrependimento, constrangimento, ó Pai. Que aquele que se identificou, ó Deus, como Filadélfia, ó Deus, permaneça fiel ao Senhor, ó Pai. Apesar das adversidades, mas sabendo que o Senhor trará a vitória, o Senhor trará o escape, o Senhor trará a provisão no tempo oportuno, ó Deus. Se identificou, ó Deus, também como Laodiceia, ó Deus, que ele possa se arrepender, ó Pai, dos seus pecados, ó Deus, que ele possa ser constrangido pelo teu Santo Espírito, ó Deus, e provar, ó Deus, da intimidade, da ceia à mesa junto com o Rei. Ó Pai, nós te louvamos por cada uma dessas vidas aqui neste local, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue a transformar cada uma dessas vidas, ó Pai, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.